Pronto, tá aqui. Bom dia para você. Pera aí que eu acho que eu tô com o som ligado. Ao vivo, Dani. É sempre assim. Vamos lá, deixa eu ligar o som. Vamos lá. Beleza. Bom dia para você. Bom dia para você que nos acompanha. Eu sou Ricardo Samurai. Nós estamos aqui em mais uma live semanal. Você que nos acompanha, você que já sabe que toda quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na R Samurai, a gente tem a Live Samurai, que é um momento que a gente fala de marketing, nós falamos de estratégias de mercado, nós falamos de novidade das redes sociais, das plataformas digitais, a gente bate um papo sobre conteúdo, aliás, o assunto de hoje. Então seja muito bem-vindo. Vou pedir para você que nos acompanha já compartilhar, já curtir a nossa live, compartilhar, convide seus amigos. Você que está aí, que tem um amigo que... olha lá, o César já está falando aqui da minha camisa do Manchester. Sim, né, meu time do coração. Eu não vou contar o porquê eu comprei essa camisa aqui, senão vai ficar muito feio. Mas enfim, essa é outra história. E para você que nos acompanha, eu estou aqui com a Dani. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Rica. Bom dia, pessoal, tudo bem? A Dani, que é a nossa especialista de conteúdo aqui da R Samurai, né? Sim, temos meninas trabalhando aqui também, viu? Só para você que só vê um bando de marmanjo aqui. Não, a gente é uma empresa que a gente adora as meninas aqui, elas são muito bem-vindas. E é por incrível que pareça, Dani, né? A gente era um ambiente muito masculino aqui na empresa, né? E, as meninas não gostam muito de propaganda, isso é uma coisa estranha, porque a gente aqui não tem, sempre deixou muito aberto. E foi uma alegria receber a Dani aqui há um tempo atrás. Na verdade, eu conheci a Dani há um bom tempo, né, Dani? É verdade. É uma história longa. Sim. A Dani já foi cliente do Ricardo, né? Sim. Isso é outra história. E aí eu conheci a Dani na época que eu prestava consultoria para a empresa que ela tinha, junto com os sócios. Ela tinha uma pegada muito bacana na parte de conteúdo mesmo. E eu olhava e falava assim, nossa, essa menina tem a pegada, pena que ela é minha cliente. Mas o mundo dá voltas, e aí ela desfez a sociedade, né, naquela época, né? E depois ela veio trabalhar aqui com a gente com conteúdo, né, Dani? Isso. Fala um pouco de você, Dani, só o pessoal te conhecer. Bom, não tenho muito o que falar, né? Assim... não, eu joguei essa bomba pra você mesmo, tá? Mas é bem isso. Eu conheci o Ricardo porque inicialmente eu era cliente dele. E aí, idas e voltas, ele fez o convite e eu acabei entrando na R Samurai. E é até engraçado, porque eu sempre trabalhei no meio da contabilidade, departamento pessoal. Da contabilidade pro conteúdo, né? Exatamente. De semelhança só o com, né? Não tem nada a ver. E é engraçado também porque era um ambiente exclusivamente feminino. Olá, tá vendo? Era um ambiente assim que a maioria era mulher, eram 1 ou 2 homens no máximo. E aí eu saí, além de um assunto ser totalmente diferente, para um ambiente também totalmente diferente. Contando essa história pra vocês. Ela é blogueira, ela tem blog, ela já trabalha com isso. Tem uma entrelinha aí, né, Dani? Não é só assim, a menina trabalhava com contabilidade, de repente ela vai trabalhar com conteúdo, e é especialista, né? É especialista sim. A gente vai falar um pouco, aliás, a grande maioria dos conteúdos da R Samurai tem a batuta dela, tem a coordenação dela. Hoje nós temos pessoas que trabalham, a gente tem uma ramificação de pessoas fora, né, Dani? Isso. Que trabalham conosco na parte de conteúdo também, e quem organiza tudo, além de produzir conteúdo, é a Dani, tá? Mas essa questão da contabilidade é muito engraçado, porque ela trabalhou muito tempo na questão contábil, mas ela trabalhava já muito tempo atrás, já há anos, eu vi ela trabalhando no blog dela, com conteúdo, eu falei, essa menina tem uma pegada bacana, né? E aí abriu uma vaga aqui na R Samurai, e eu já liguei para ela, falei, Dani, onde você tá? E por acaso ela veio, e não, eu acho que você tá gostando, né? Sim, senão você não estaria aqui. Tô gostando. Tá gostando e tá se saindo muito bem, né? Dani, eu vou pedir para você, uma coisa, o Lucas, aqui é tudo ao vivo mesmo, Lucas, traz esses livros que a Dani está usando aí, que a gente vai falar sobre eles, eu esqueci de falar. Pessoal, aqui é tudo ao vivo mesmo, a live nossa é essa pegada mesmo, a gente interrompe e vai para cima e tudo bem. Então, eu queria falar bom dia para quem está nos assistindo. Aí o André, né? O André, você é muito bem-vindo em nossas lives. O André, aliás, que é um especialista em política, né? Sigam a Hold Consultoria, pessoal, tá? O conteúdo deles é bem interessante, é bem legal. E ele tá falando aqui da minha camisa do Manchester. Na verdade é o seguinte, cara, eu comprei numa promoção. Eu não ia falar, mas eu vou falar, né? Mas eu acho muito legal, tá? Eu não sou um torcedor do Manchester, eu sou palmeirense,
tá? Mas eu acho muito bacana esses agasalhos aqui. A La Fidel, viu, André? Né? A La Fidel Castro, né? E aí eu comprei numa promoção, eu acho muito bacana, tá? Acho muito estilosa essa camisinha do Mancha, esse brasão. Ela é muito bonita, ela é muito confortável. Vamos lá. E a gente falar de conteúdo, Dani. Conteúdo. Dani, antes de falar de conteúdo, eu vou fazer uma merchan aqui, tá? Na verdade, é uma pessoa que eu sigo, que eu considero como professor, porque eu já fiz vários cursos com ele, tá? Vários mesmo. E eu queria deixar aqui uma merchan aqui para o meu amigo Rafael Reis, né, que escreveu esse livro fantástico aqui, que é Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, que você comprou e leu também, né? Sim, você viu ele aqui, bom, né? Você comprou e leu. E um outro livro muito interessante aqui do também camarada do Paulo Macedo, que é esse Arte de Escrever para a Web. Ele lançou um outro livro, aliás, faz pouco tempo atrás, que são 2 livros muito fantásticos para quem quer iniciar nesse universo do conteúdo, né? E tá aqui a dica. E eu queria começar essa conversa com uma definição que eu encontrei no livro do Reis, que eu acho muito bacana, Dani. Posso ler? Pode. Marketing de conteúdo é estratégia de marketing que usa o conteúdo como ferramenta de descoberta, informação, vendas e relacionamento com o público de uma empresa. Consiste em definir esse público, estabelecer pontos de conexão, olha essa palavra legal, conexão, entregar valor, educar o cliente, uma coisa que nós falamos muito aqui, né? A gente tem até uma live aí sobre isso, educar o cliente com formas de conteúdo mais variadas, nas mais variadas modalidades, medindo cada etapa do relacionamento para manter esse conteúdo sempre relevante para o consumidor. Isso é muito bacana, né? Ontem, eu postei um vídeo até meu, que eu estava dirigindo, de vez em quando eu faço uns vídeos dirigindo, muito louco esses vídeos aí, é muito louco aí. E aí eu vi uma frase, né, numa comunidade, eu não me lembro de qual comunidade, tá? Mas eu vi uma frase que era assim: conteúdo é propaganda que seu cliente pede mais. Tá. E Dani, quantos anos você tem? Eu tenho 26. Tá, ela é novinha, né? Eu já sou bem mais velho, eu tenho quase o dobro da idade da Dani, né? E eu sou publicitário da velha guarda, eu trabalhei muito na área de comunicação, na publicidade tradicional mesmo, né? E a publicidade tradicional, Dani, ela tinha um quê? Não que o conteúdo não precisa ser criativo, não que a publicidade online não tinha que ser criativa, mas as campanhas tradicionais dos anos 90, começo dos anos 2000, elas tinham que ter uma pegada muito forte para você sensibilizar a pessoa. Porque não era conteúdo. Em 30 segundos não tinha como você passar conteúdo. Então você tinha que divertir, você tinha que ser reverente e conseguir a atenção da pessoa naquele momento. Só que ninguém estava nem aí, muitas vezes, para o conteúdo da propaganda. Era uma peça de entretenimento, vamos chamar assim. Tanto é, Rica, que eu acho interessante pontuar que no Brasil a questão do marketing de conteúdo ela ainda é muito recente. Muito o Brasil recente. Ele é muito prematuro ainda com marketing de conteúdo, com marketing digital. Só que é importante lembrar que ele não é recente, é uma coisa que já vem sendo trabalhada há muito tempo, só que só hoje ele é divulgado, ele é falado, ele é estudado mais. Você disse uma coisa importantíssima e fantástica, né? Que o marketing de conteúdo é utilizado há muito tempo. Aliás, eu posso falar para você que é muito utilizado. Nos Estados Unidos tinha aquelas cartas de venda que a pessoa recebia uma série de... Enfim, a gente vai falar um pouco disso. Mas no marketing digital é uma coisa muito recente no Brasil mesmo, né? E aí, só que as pessoas não estavam muito aí com propaganda, né? Então tinha que ser... Hoje não. Hoje você tem como fazer um tipo de propaganda, que é o conteúdo, que o cliente quer mais. Então você, na verdade, você está passando uma informação para o seu cliente. Por trás você tem toda a parte de pitch de venda, você está ofertando sim, você está divulgando o seu produto, mas você está passando uma informação que o cliente depois ele quer mais aquilo, né? Isso é uma coisa muito fantástica. Então você dá uma informação que o seu cliente quer mais. Você não está simplesmente ofertando o seu produto. Você está pegando o seu produto, colocando ele no centro de uma série de um ecossistema de conteúdo, de informação. Ele está lá dentro, mas a pessoa ela fica imersa numa série de informação que é de interesse dela. Né? Igual a gente já tinha comentado, inclusive tem outras lives, inclusive tem artigo também no blog sobre isso, que é aquilo que você falou, a marca hoje, as empresas hoje, elas têm que ensinar o cliente.
educar o cliente, porque muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele está procurando, ou ele tem consciência do problema, mas ele não tem consciência da solução. Ou então, muitas vezes, ele não tem ciência de um problema. E aí é que você entra com o seu conteúdo, com o que você sabe, e aí você tenta ensinar isso a ele. A Dani falou que nós temos uma live. Se você entrar no nosso... Aliás, convido você a entrar no canal do YouTube da R Samurai. É um canal que já tem bastante conteúdo e nós fizemos uma live dizendo ensine o cliente a comprar de você. Porque é justamente isso. Se você pegar a jornada de compra de um produto, a Dani falou uma coisa muito legal. O cliente não sabe muitas vezes o que ele precisa, mas ele tem uma dor. Exato. Perfeito? Então ele tem uma dor. Ele tem uma dor. Quando a gente chama dor, não é necessariamente uma dor física. Ele tem um problema a ser resolvido. Então, de repente, ele... dá um exemplo. Ele está na casa dele, toda noite ele chega, ele assiste TV, né? E ele percebe que o sofá dele incomoda, o sofá não está atendendo mais, né? Por algum motivo. E aquilo vai passando, ele vai tendo aquele problema e vai chegar um momento que aquela dor vai ficar tão aguda que ele vai ter que comprar outro sofá. Exato. Perfeito? Uhum. Só que até esse momento existe uma jornada para ele caminhar. Perfeito? E o marketing de conteúdo ele visa suprir a pessoa justamente no decorrer dessa caminhada. Né? Então essa pessoa, de repente, ela está lá e ela se depara com uma informação sobre os novos tipos de sofá, que está mudando bastante, ela se informa sobre aquilo, ela fala, pô, verdade, eu preciso trocar meu sofá, mas qual é o melhor? Aí você começa, ao invés de ofertar um produto, dar informação para o seu cliente e formar ele, para que no momento certo ele seja mais pronto para comprar o seu produto. E nessa trajetória, com certeza vai acontecer uma coisa, você vai fidelizar o seu cliente. Porque quando o cliente começa a consumir um conteúdo seu, você, depois de determinado ponto dessa trajetória, passa a ser uma autoridade para ele. Sim, e nesse ponto também é muito importante falar que a marca ela tem que conhecer a persona dela, ela tem que conhecer o público e principalmente ela tem que entender do negócio dela, o propósito dela. Porque a partir disso é que você vai produzir informações, é que você vai criar o conteúdo. Exatamente, exatamente. A Dani falou uma coisa de persona, né? O que é persona? Muito tempo se falou de público-alvo, tá? Hoje a gente mudou um pouco isso para o termo persona, porque realmente quando você vai preparar o seu conteúdo, né? Como a Dani falou o seguinte, olha, a marca, né, a empresa tem que entender muito bem o seu propósito, né, Dani? Tem que entender muito bem a sua persona, tem que entender muito bem o que é isso. Você tem que entender o problema realmente que você vai resolver para o seu cliente. Não é só entender do seu negócio. Exato. Não é só entender do seu produto. Você tem que saber qual que é o motivo maior de você estar oferecendo aquele produto ou aquele serviço. A gente sabe que é realmente para ganhar dinheiro, mas mais do que isso, o que aquele teu produto ou aquele teu serviço atende? Quais são as dores, as soluções dos teus clientes que ele resolve? Porque é isso que as pessoas querem saber. Sim. Né? Igual você falou, se tem uma pessoa que está com uma dor, eu quero saber, por exemplo, do sofá. Quais são os tipos de sofá? Isso, né? Porque hoje em dia o tecido vai influenciar alguma coisa? O tipo de assento, tem que ser retrátil, não tem? Então tudo isso são pautas, né? Ideias de tópicos que você pode falar, que você pode comunicar. E isso é uma coisa muito legal. E o marketing de conteúdo, sem sombra de dúvida, por mais antigo que ele seja, ele tomou uma proporção diferente com o advento das redes sociais. Porque as redes sociais, elas são, a maioria delas, estruturadas em cima de interesse. E você consegue, com pouco custo, chegar, muitas vezes, no interesse do seu cliente. Né? Então você trabalha, por exemplo, você é um advogado, dá um exemplo agora. E você consegue falar para pessoas que, de certa forma, estão precisando de advogado. Antes você não tinha muito como fazer isso, ou custava muito caro. Com o advento das redes sociais, até com a mão, como eu posso falar, com a mão que deu o algoritmo, né? A gente fala tanto do algoritmo das redes sociais, é justamente isso. Então, de repente, eu vou pegar um gancho aqui para a gente voltar nesse ponto. Né? Muita gente que eu converso sobre rede social, que eu falo que eu trabalho com marketing digital, com rede social, e eu já escutei muito isso, Dani. Pô, mas eu não gosto de Facebook, porque eu só vejo desgraça. Né? Eu já ouvi isso daí. Desculpa, meu amigo, você está clicando em muita desgraça. Exato. Porque se você começa a clicar em carro, você gosta de carro, coisa de carro, de repente o próprio algoritmo do Facebook vai criar
ele vai criar uma ilha de conteúdo em volta de você de carro. Se você gosta de futebol, vai ser semelhante. Se você gosta de moda, de repente vai aparecer uma série de coisas de moda, né? Ou pior, né, Rica? Vamos problematizar aqui um pouquinho. Que eu acho pode problematizar. Pior, eu adoro problematizar. A pessoa, ela não tem aquele feeling de usar a rede social, Sim. Ou seja, ela não tem o costume de estar ali presente e tudo mais. E aí ela tem a errônea ideia de que o cliente dela ou o público dela também não usa. Repete, isso é muito importante. Isso acontece. Né? Tá. Mas eu não gosto do Facebook porque então ninguém gosta, né? Aquela coisa. Então, só porque você não usa ou que você não tem o costume de usar, não significa que o teu cliente, a tua persona, o teu público, a tua audiência não esteja usando essa rede. Exatamente. Ou consumindo aquele assunto, aquele conteúdo. Exatamente, né? Realmente, o Dani falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que acha, não gosto de rede social, não estou na rede social, então meu cliente também não está. Não é isso. As pessoas estão conectadas. E as redes sociais, tanto o Face, quanto o Instagram, quanto o LinkedIn, elas crescem a cada dia. Elas não estão diminuindo, elas estão crescendo. Isso é uma coisa muito importante para você analisar. Então, pegando essa questão do interesse, né? Se você gosta de carro, então aqueles assuntos de carro começam a aparecer para você, é dessa forma também que a gente vai começar a utilizar essas redes sociais para chegar até as pessoas que têm interesse no conteúdo que sua empresa vai oferecer. Por isso que é importante você estar conectado com o que o teu público está pesquisando, Sim. com o que ele procura, com o que ele deseja saber. Porque é justamente por isso. Por conta desse algoritmo do Facebook e das redes sociais, é cada vez mais difícil você conseguir atingir essas pessoas. Sim. Então você precisa estar conectado. Você Você tem que precisa estar escrever coisas que o seu público venha até você. Marketing é isso, é conectar a pessoa aqui, né? para tua marca. Até aqui, conexão, né? Exato. Quando você conecta, você cria uma ponte. Criando uma ponte, você pode conversar com ela. E aí você que tem uma estratégia de conteúdo, você vai começar a produzir uma série de conteúdos que tem a ver com isso que a pessoa quer consumir. E aí fica tudo perfeito. Dani, agora eu quero falar uma coisa para você, o seguinte, né? Uma coisa muito legal. Como produzir conteúdo? Porque isso é uma grande dúvida. A gente se depara com esse problema todos os dias, principalmente com os clientes mais novos, né? Que o cliente mais novo chega aqui, mas o que eu faço? Como eu produzo conteúdo? Eu sou uma empresa que eu vendo móveis. Como que eu produzo conteúdo? Né? Ou eu sou uma prestadora de serviço em tal ramo de atividade. Como que eu produzo conteúdo? Existe uma trava, né? As pessoas têm muita dificuldade em produzir conteúdo, né? E a gente vai dar aqui um caminho. Tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Eu já vou responder. Mas concluindo, Dani, né? Pode falar. É legal isso, porque muitos dos clientes entram aqui justamente com essa dúvida, e eu acho que é a dúvida da maioria. Mas criar conteúdo não é um bicho de 7 cabeças. Não. Né? É bem mais simples do que parece. Primeiro, é aquilo que eu falei no começo. Se você entende do seu negócio, tá muito mais fácil. Porque o cliente quer saber de informação e não promoção. O que às vezes muitos clientes chegam e a gente vai fazer aquela análise das redes sociais, do perfil do cliente, a gente vê muito conteúdo de promoção. Oferta, né? Oferta o tempo todo. Mas você tem que se pôr no lugar do teu cliente. Primeira coisa é isso, se pôr no lugar de quem vai comprar de você, da sua persona. Quais são as dúvidas dele? Se você vende um móvel, presta algum serviço, é aquilo que eu falei. O que seu serviço vai agregar para aquela pessoa? Qual que é o seu diferencial? Por que o teu é melhor? Por que eu tenho que comprar de você e não do seu concorrente? Tudo isso, todas essas perguntas já são tópicos de conteúdo. Exato. Já são textos que você poderia produzir. Porque ninguém melhor para explicar do teu negócio do que você mesmo. Exato, porque se você trabalha com isso, você já é uma autoridade. Exato. Né? Você conhece aquilo, né? E só ainda nesse ponto, é importante se colocar no lugar do seu cliente, não só no que ele quer saber, mas também no modo do conhecimento dele. Porque às vezes a gente tem autoridade, eu sei do que eu estou falando. Sim. Mas o meu cliente não sabe. Então, evitar usar termos técnicos ou coisas muito complicadas que dificultem essa comunicação
e que dificultem essa informação chegar para o teu cliente. Com certeza. A gente tem vários tipos de conteúdo, né? Existe aquele conteúdo que a gente pode falar assim que é a papinha de bebê, fácil de consumir. Existe aquele conteúdo mais complexo, para um nível de consumidor mais exigente, que esteja num nível mais, né? Aqui o Lucas, né, que é o nosso parceiro aqui, ele está perguntando essa pergunta, né? Para os leigos, como consigo explicar o que é conteúdo, tá? Olha, Lucas, é uma coisa que a gente... eu já li uma definição aqui, que até o próprio Rafael Reis coloca no livro dele, que eu acho muito bacana, mas de uma maneira muito simples, tá? Conteúdo é você informar o seu cliente com alguma informação relevante dentro do processo de compra, tá? Que ele tenha. Vou dar um exemplo. As pessoas, quando ela vai tomar uma decisão de compra... Melhor, deixa eu voltar um pouco mais. Tem hora que minha cabeça começa a viajar e eu não consigo nem colocar isso em palavras. Vamos voltar um pouco mais. Então vamos entender como funciona o comportamento de compra de um cliente. Vamos pegar esse exemplo que você deu, Dani, falando da oferta. Que muitas vezes quando o cliente chega aqui na R Samurai, a gente entra na rede social dele e tem oferta, porque isso não dá certo. Ou melhor, não é que isso não dá certo. Porque só fazer isso não dá certo e você não consegue ter o resultado que você precisa ter. Por alguns motivos. Primeira coisa, quando você coloca uma oferta direto, né? Compra essa caneca, oferta. Estou vendendo caneca, compra essa caneca, apenas R$20. Compra essa caneca, hoje, com desconto específico de 30%. Essa informação ela vai ser relevante somente para uma pequena parcela da audiência que está naquele momento de compra da caneca. Eu estou precisando, eu chego em casa, não tenho onde tomar água, não tenho onde tomar café, a última minha caneca quebrou, eu preciso de uma caneca. Então esse tipo de informação ela vai ser muito relevante para essa pessoa que está nesse momento de compra. Essa questão é muito interessante porque muitas pessoas que chegam até a tua página ou chegam até o teu site não te conhecem. Não conhece, exatamente. Então, a maioria, é muito verdade, difícil, né? Que aquela pessoa já clique numa oferta tua ou num anúncio que você fez e compre. Então, primeiro, ele tem que te conhecer. Né? Justamente. Então, essa pessoa que está nesse momento, tá? Só que não são todas as pessoas que querem comprar caneca nesse momento. Porém, existe um grande número de pessoas que podem se interessar por caneca. Vou dar um exemplo do Rony, que está nos acompanhando aí, né? O Rony. Eu sempre dou exemplo nas nossas lives de bike, porque eu gosto de pedalar. O Rony, gente, faz exatamente uns 2 meses que está pesquisando bike. Ele ainda não comprou, ele não foi lá e bateu o martelo. Então ele está pesquisando. Se você chega hoje com uma oferta para o Rony da bicicleta, eu já estou falando, colocando você na roda aqui, Rony. Aquilo pode ser agressivo, ele não está no momento de compra ainda. Só que se ele se deparar por um conteúdo, os 3 tipos de bicicleta ideal aquilo vai interessar ele. Ele vai falar, opa, realmente, eu estou começando a buscar esse tipo de produto, serviço, isso é interessante para mim. E de repente ele se depara com um conteúdo desse, tira algumas dúvidas que ele tem, né? Aliás, as dúvidas que ele tem de bike ele tira comigo. Péssima ideia, tá? Eu não sou tão especialista assim, né? Porque ele vem perguntando, Rica, e aquela bicicleta assim? Rica, e aquela marca assim? E ele sabe que eu pedalo há muito tempo e eu estou ajudando ele. Mas imagina que se no lugar do Ricardo, passando essa informação para ele se deparasse com um conteúdo de bicicleta produzido por uma loja de bicicleta, uma empresa prestadora de serviço dessa área. Com certeza, na hora, essa empresa conseguiria pegar essa persona, Sim. Porque tem tudo a ver. E aí ela começaria a fazer um relacionamento com ele. Mandaria um conteúdo explicando qual é a melhor bicicleta, num outro conteúdo ele seria deparado os tipos de materiais que são feitas as bicicletas, no outro conteúdo os tipos de bike específico para cada tipo de atividade esportiva. Ou seja, você vai ensinando o seu cliente a comprar. No final desse processo, você tem um consumidor não exigente, mas muito mais informado, formado. E aí, na hora que ele tomar a decisão, pode ter certeza que a sua empresa vai ter um peso muito maior
para que ele feche a venda com você. É aquela máxima, né? Você vender sem estar vendendo. É você agregar valor àquilo que você está oferecendo. A venda que não é venda. A né? venda que não é venda. Você, na verdade, você vai pegar... Você é uma empresa... Você é um escritório de advocacia. Você vai produzir conteúdos que sejam interessantes para o público que você quer atingir. Esse público, consumindo o seu conteúdo, ele vai começar a perceber que você tem essa autoridade e na hora que ele precisar comprar ou contratar o seu serviço, ele ficará muito mais confortável de comprar da sua empresa do que qualquer outra. Essa é a mágica do conteúdo. Você constrói autoridade antes de vender para a pessoa. Você mostra que você sabe do assunto antes dele se tornar um consumidor. Com isso, você vai conseguir duas coisas. Fidelizar esse cliente, aumentar a chance dele comprar de você. E uma vez que ele comprou, ele vai estar mais satisfeito. Inclusive indicar, né? Indicar, por quê? Porque é uma compra madura. Ele não vai estar comprando uma coisa achando que é outra. Ele já vai estar totalmente preparado para comprar seu produto. E aí que vem ensinar o seu cliente a comprar seu produto, né? Dani, o Rony perguntou aqui qual o formato e periodicidade dos conteúdos, né? O Rony é parceiro nosso, ele está colocando pergunta para ajudar até a nossa live, né? É interessante, porque é a dúvida de muitas pessoas. É a dúvida de muitas pessoas, né? Exatamente. Mas tem muita gente que confunde a questão do conteúdo por ele tem que ser postado todo dia. E na verdade não é bem assim. Você pode ter uma periodicidade de conteúdo, não necessariamente que todo dia, mas pode ser uma vez na semana, 2 vezes na semana. Vai depender do teu público, do teu negócio e principalmente da qualidade que você oferece, das informações. Isso é muito importante, qualidade de informações. Ainda mais as redes estão mudando, né? Então, não é entregar mais, mas entregar o melhor. Então, o melhor pode ser que seja 1 ou 2, mas foi o melhor. Sim. O importante é estar bem feito, é estar bem explicativo, é ter essa questão... Cativar o cliente, né? De cativar, conectar o cliente e atingir o propósito. Mas é muito importante que se tenha, sim, uma regularidade. Sim. Né? Se você precisa ter uma regularidade... Porque se você não tem regularidade, você não vai conseguir resultado em nada, tá? No marketing digital principalmente, né? Mas regularidade é diferente de você ter uma certa periodicidade, porque tem muita gente que fica travado nisso. Sim. Preciso postar hoje, postar hoje. Isso. Que é conteúdo, eu não estou falando aqui de cotidiano, que é outra coisa, tá? E aí vem algumas dicas que agora a gente vai começar a abrir. Como produzir conteúdo? Bom, se você tem um negócio, né? O André, deixa eu ver aqui, Dani. O André falou bom dia. André, bom dia, não o César, né? Na verdade aqui o André Franzin falou bom dia. Bom dia, André. André Franzin é cliente nosso, um cliente muito querido dos Franzin Advogados, que a gente está começando um trabalho de conteúdo lá também, tá? E ele está passando bem por esses momentos, por essas situações, tá? E vamos lá falar para você a questão de conteúdo, Dani. Primeira coisa que você tem que entender que tem a ver com aquilo que a Dani falou. A Dani falou uma coisa, você precisa entender do seu negócio e entender da sua persona. Sem sombra de dúvida. Você tem que saber o que você faz e você tem que entender o que seu cliente está procurando. E aí você vai começar a produzir conteúdo para alimentar esse gap, vamos falar assim. Uma das formas de você, na prática, produzir conteúdo é simplesmente ficar atento às mensagens que seus clientes mandam para você. Por WhatsApp, por e-mail, nas próprias redes sociais. O cliente está sempre indicando aquela dúvida que ele tem. Então você coloca o produto e serviço, mas isso aqui funciona assim? E se eu tiver não sei o que lá? Então as pessoas vão realmente perguntando, né? Se você pegar o WhatsApp da sua empresa, você vai ver uma série de perguntas que seus clientes fazem, constantemente, que pode virar tópico para conteúdo. É legal aqui também pontuar, Rica, que se você está começando agora, ainda não tem uma audiência muito grande ou as pessoas ainda não conseguem interagir muito com você, para você ter esses insights de assuntos, você pode analisar as páginas das empresas que você acha relevante no seu nicho. Sim, Os concorrentes. Você vê o que o pessoal entra lá e comenta, quais são os assuntos que estão sendo abordados. Olha a sacada que a Dani falou. Muitas vezes você... Não, Dani, realmente foi fantástico isso. Eu vou te interromper porque eu preciso passar um grifa-texto nisso. Olha só, de repente você está começando um negócio e você não tem tantas informações. Exato. A sua página é pequena, a sua plataforma digital é pequena, a sua audiência ainda é pequena. Mas o seu concorrente muitas vezes não é. E muitas vezes tem gente perguntando para o concorrente, né? E não obtendo resposta. Exatamente. Perfeito? É uma grande chance muitas vezes de você... Opa, o pessoal quer saber isso?
Vai lá, pega essa ideia e produz um conteúdo. E agora, o que produzir? O que é conteúdo? Muita gente pensa em artigo de blog. Não necessariamente. Conteúdo pode ser em vários formatos. Pode ser um artigo de blog, que é muito importante que sua empresa ter, mas pode ser um post muito bem feito. Pode ser um history, pode ser um infográfico. Um infográfico, pode ser um post, pode ser um vídeo, né? A pessoa pegar o celular e fazer um vídeo de próprio punho explicando determinada coisa. O importante é ter essa consistência, né? Isso é muito importante. E outra coisa legal que eu queria frisar aqui, que é um trabalho que você faz muito bem feito aqui, e que assim, beleza, eu tenho um cliente, tá? Que trabalha em determinado mercado, e essa pessoa que trabalha em determinado mercado, ela tem os clientes dela têm certas dores. E quando a gente falar em conteúdo, muita gente vai para a internet, né? Pesquisar na internet. Sim. Que é muito joia, tá? Só que nós aqui, a gente vai é um segredo aqui, gente. Eu vou passar um segredo. A gente abre mesmo aqui, né? Só que aqui, Dani, a gente vai muito além, né? A gente vai o quê? Atrás de livros, né, Dani? Livros. Inclusive, já tem fotos até da nossa estante aqui, né? Cheia de livros, tá, pessoas? A internet é maravilhosa, o Google tá cheio de informação, mas nada substitui um livro. Fala, Dani, dá para extrair muito conteúdo de livro? Dá muito. Olha tem lá. Muita informação. Inclusive, cada post-it desse é um tópico que foi separado e que possivelmente pode virar um artigo, pode virar um post. Vocês estão entendendo como a gente vai a fundo? Vocês estão entendendo como não é simplesmente dar um Google, pegar o conteúdo Ctrl+C, Ctrl+V? Não é assim que funciona. Né? Se você quer ser original, você tem que agir de maneira original. E é o seguinte, todo mundo fica na internet, trabalha com internet. E existe uma série de livros, a gente investe muito em livros aqui, né, Dani? Porque muitas vezes no livro você tem um cuidado muito maior, muitas vezes, não estou falando que é via de regra, né? Um cuidado editorial muito maior do que, por exemplo, no livro você tem a biografia, no livro você tem todas as referências, no livro você tem o autor, muitas vezes é um especialista, tá? É alguém que de fato entende daquilo. Então aqui a gente tira muito insights de livro, né, Dani? Isso. Né? Isso é uma coisa que funciona muito bem. Mas não adianta nada você ter o livro, mas não saber da dor do seu cliente, né? Isso. Aí volta de novo aquela conversa nossa da dor. Por isso que é importante você estar atento a essas questões do seu cliente, porque geralmente é ele que vai te informar o que ele quer saber. Né? Ele que vai te falar, eu preciso disso, eu estou procurando isso. E aí você entrar com as informações com o que você sabe, com o que você oferece. Outra pegada, se você tem, muitas vezes, aqui eu vou falar para você, que é uma empresa ou um profissional que já trabalha com Instagram, e tem um Instagram um pouco mais maduro, vamos falar assim. O Instagram tem uma ferramenta lá, que é as perguntas, que você coloca, pergunte alguma coisa sobre... Isso é uma coisa fantástica para produzir conteúdo. Porque se você tem uma audiência já aquecida, você fala, tire sua dúvida sobre bicicletas. Com certeza você vai ter uma audiência que ela vai te passar uma série de dúvidas. E cada dúvida daquela já vira um tópico para que você possa produzir um conteúdo. Tá? Então, conteúdo nada mais né? A gente deu várias definições aqui, que aí, voltando ao que fala do Lucas, né? É você entregar para o seu consumidor final, para o seu cliente, uma informação que seja relevante para que você possa passar uma informação para ela relevante e dentro dessa jornada de compra você se tornar uma autoridade com isso, tá? Então isso é muito importante você trabalhar com o conteúdo, é muito importante você começar a fazer essa série fazer esse exercício. E uma coisa aqui, Dani, muitas pessoas têm dificuldade de escrever, né? Não é fácil escrever. Não. É difícil escrever, ainda mais tem uma série de desafios, não é fácil, é difícil escrever. E uma coisa muito importante é que você não precisa necessariamente ser um conteúdo escrito, pode ser um conteúdo em vídeo. Muitas vezes você tem dificuldade de escrever, mas tem facilidade de conversar, né? Então você pode sim pegar seu celular e explicar alguma coisa pelo celular, tá? E outra coisa também é o conteúdo ele pode estar baseado também em cima de uma dúvida que seu cliente pode ter e também alicerçado numa situação de momento. Por exemplo, aqui tem o André que está nos acompanhando, tá? E de repente ele é advogado e você tem uma série de situações no Brasil, né? De repente o Congresso aprova uma lei e essa lei ela vai de certa forma impactar a vida dos empresários, perfeito?
é um momento, muitas vezes, você pegar e falar sobre aquilo, né? Olha, pessoal, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, estou aqui falando para você desse novo projeto de lei que foi aprovado agora no Congresso, tal. Saiba que isso vai impactar assim, assim, assado na empresa. Se você tem uma empresa que trabalha... Nananana, então você tem o quê? Você tem uma situação de grande procura daquele momento, tá? Isso é uma técnica até, porque muita gente vai estar falando daquilo e de repente você aproveita esse gancho para produzir um conteúdo e mostrar que você é autoridade nesse assunto. É importante falar dessa questão, Rica, que isso é muito válido, mas dentro do teu ramo, dentro do teu nicho. Exatamente. Tá? E não confundir com qualquer conteúdo que você vê, sempre qualquer notícia que você vê. Tem que estar ligado com o que você fala, com o que o teu público quer saber. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Senão é só um palpiteiro, né? Aí é especificamente dentro do nicho de mercado. Bom, pessoal, essa é um bate-papo que eu quis fazer com a Dani. Ela estava muito nervosa, tá? Não vou mentir, ela estava muito nervosa, ela saiu muito bem. Vocês vão começar a perceber que a gente vai trazer mais pessoas aqui da empresa. Muitas vezes está focado só em mim, no Rony. A gente já fez algumas lives com outras pessoas, mas a gente quer que todo mundo aqui traga um pouco, contribua um pouco, porque essas pessoas que estão na linha de frente, tá? Se você perceber, os conteúdos são produzidos por nós. Tem muito da Dani, da gestão desse conteúdo aqui da Dani, e ela faz muito bem isso, né? Ela é o seguinte, né? Ela já sabe muito, ela está se capacitando, ela já fez muitos treinamentos, muitos cursos, né, Dani? Uhum. Mas além de tudo, ela tem o dom para isso, né? Isso é uma coisa que não é só o dom tem que ser desenvolvido, mas ela tem uma aptidão natural e uma facilidade muito grande nessa área, tá? Então por isso que a gente quer trazer aqui. Então, meus caros, é muito importante mesmo que sua empresa inicie com uma estratégia de conteúdo. E aqui, para finalizar, Dani, eu quero falar só uma coisa, que eu falo nas palestras, né? Rede social não é um lugar para você anunciar. Exato. Rede social é um lugar para você se relacionar. É interessante porque você mesmo, no seu feed, você vai entrar na sua rede social para ver as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, para você ver as coisas que você curte. Geralmente, quando você vê um anúncio, você passa reto. Passa reto, você não quer ver, né? Você não quer ver. Você vê um post com uma empresa, se você não está ansioso para resolver um problema ou uma dor naquele momento, você não vai ver. Então, por isso que é importante as empresas focarem não só nas ofertas, elas são importantes, sim, mas principalmente nas informações, sim, no que você tem para passar. E a sua informação pode ter certeza que é um diferencial para o seu cliente. A gente tem aqui casos fantásticos, tá? Que realmente a gente coloca um conteúdo relevante, aquilo realmente causa uma comoção, né? Já é muito bacana ver isso, como as pessoas são sedentas de boas informações e você passa a ser o catalisador dessa boa informação para ela que ela possa resolver o problema dela, tá? Pessoal, o seguinte, aqui eu aproveito para fazer um pitch, né? A gente sempre tem que fazer um pitch, né? A gente está passando o conteúdo e o pitch vem depois do conteúdo, olha lá, né? E a gente aqui na R Samurai, nós desenvolvemos um método, chama Método Samurai. É um método que ele faz com que a sua empresa se torne relevante na internet. A gente vai ensinar a sua empresa como produzir conteúdo, a gente vai treinar a sua equipe para que ela possa se capacitar para utilizar as redes sociais. Não é simplesmente uma oferta, a gente não vai fazer material para que você possa veicular na sua rede social. A gente criou um método, um processo aqui dentro que a gente sai do zero, muitas vezes, para deixar a sua empresa relevante. E a gente tem resultados fantásticos em cima disso. Se você quiser conhecer, a gente está aqui à disposição para trocar uma ideia. Vem tomar um café aqui com a gente, o café aqui é muito bom, tá? Aliás, café Luiz, do nosso cliente, né? Um café muito bom e a gente vai ser um prazer receber você. Dani, mais alguma coisa que você queira falar para a galera aí? Não, acho que a gente passou tudo que tinha que falar. Essa questão do método é interessante porque engloba tudo isso que a gente falou, só que de uma maneira mais prática. Exato. Né? Então a gente ensina realmente como você identificar pequenos insights para você criar conteúdo, para você escrever, para você aparecer para a tua audiência. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tá? A gente, quinta-feira, não estaremos de volta, porque é feriado. Então, essa quinta nós não teremos a live Samurai, tá? O Rafa perguntou, o Rafa tá aqui, ele tá fazendo a live pra gente com o equipamento. Ele perguntou na quarta. Eu não sei, Rafa, se a gente vai conseguir fazer na quarta-feira. A gente avisa vocês, tá? Mas essa live é a número 19, né? Nós fizemos 19 lives consecutivas
sem parar. Vamos ver se a gente consegue fazer na quarta. Mais uma vez, queria agradecer a participação de todo mundo. Essa live aqui foi bem interessante, muita gente participando, muita gente ouvindo a gente. Bacana, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. E pessoal, é o seguinte, como forma de conteúdo, nós temos um departamento aqui na empresa chamado Web Leader, e esse formato que você está vendo dessa live, você está olhando a gente aqui, mas atrás da gente, né, na frente da gente aqui, melhor, né, onde tem o Rafa, tem um equipamento profissional, tem iluminação, tem uma estrutura que a gente prepara essa live para ficar nessa qualidade, tanto de som quanto captação de imagem, tá? Se você gostaria desse formato na sua empresa, entre em contato conosco. Isso aqui não é um produto que a gente presta serviço pontual, tá? Então a gente vai até a sua empresa, a gente faz a live para você. Isso é muito legal, por exemplo, se você tem uma empresa que trabalha com representantes, queira passar uma informação para muita gente. Então esse formato é muito bacana para que você possa utilizar na sua empresa também. Entre em contato conosco que a gente monta toda a estrutura para que você possa fazer uma live com essa estrutura aqui, tá bom? Dani, muito obrigado. Seu trabalho é muito bacana aqui na R-Samurai. Continue assim, tá? Muito obrigado, pessoal, por estar com a gente nesse momento. E é isso aí, tá? Um grande abraço. Até a próxima. A gente vai avisar se quarta-feira a gente consegue fazer a live. Caso contrário não consiga, na próxima semana a gente continua com ela. Um grande abraço.